Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Gente, entre 1985 e 1986, a DC Comics lançou uma mega saga que na realidade reestruturou todo o universo de quadrinhos dela, que foi Crise nas Infinitas Terras. Essa saga foi responsável por muita coisa nos anos seguintes, mas ela praticamente reestruturou todo o universo de quadrinhos que anteriormente dentro da DC Comics estava todo bagunçado, existiam muitos personagens, personagens estavam meio que esgotados, então a DC resolveu reestruturar todo o seu universo e fez muita coisa. Alguns heróis morreram, outros tiveram suas histórias recontadas e isso acabou mudando o jeito de contar histórias na DC Comics e também incentivou outras editoras como a Marvel Comics a fazer mais ou menos parecido com a DC Comics. E assim a DC resolveu recontar a história dos seus principais personagens, atualizar outros. E personagens como Batman tiveram retcons, que são histórias sendo atualizadas. A Mulher Maravilha teve retcon. E assim os grandes principais personagens da DC Comics tiveram retcons. E um deles também foi o Superman, que sem dúvida nenhuma é o principal personagem da DC Comics. E esse personagem, ele foi feito um retcon. A pessoa escolhida para estar fazendo isso foi John Byrne, que foi conhecido muito por histórias dos X-Men, do Quarteto Fantástico, e era um autor muito conceituado. John Byrne era aquele autor realmente conceituado, fez um ótimo trabalho com os X-Men, fez um ótimo trabalho com o Quarteto Fantástico, e ele foi escolhido para DC Comics para ser a pessoa que iria reestruturar o universo do Superman. Quer dizer, fazer um retcon da sua origem, seus poderes, fazer um retcon total. Então, ele teve carta branca, ele pegou a numeração do Superman, todos os revistas do Superman, refez as revistas e começou do número 1. Então ele começou do número 1. Isso foi em 1986 e ele ficou de 86 até 88 como a pessoa responsável por dar um novo fôlego ao universo do Superman. E o que aconteceu? Ele conseguiu. As vendas da revista subiram muito, o personagem ficou muito mais interessante, o próprio universo do Superman ficou muito mais interessante, entendeu? E claro, a partir daí muitas coisas novas, as coisas que ele criou, refez, foram usados de base. Até hoje existe muita discussão a respeito dessa mudança. Muitos fãs mais antigos, hardcore, consideram essas mudanças assim meio sacrilégio. Eu não, eu li essas mudanças, adorei, entendeu? Foram mudanças muito mais inteligentes, foram mudanças que deram um pé mais realista no universo do Superman. Anteriormente, Superman, antes da crise Infinitas Terras, era um ser mega ultra power poderoso. Ele podia pegar planetas, tirar luas de órbita, até apagar estrelas inteiras. Então, ele tinha se tornado um ser mega poderoso e que limitava um pouco as histórias. As histórias ficaram limitadas. O personagem não tinha desafios. Desafios eram, desafios eram totalmente fora de escala, que tornavam trabalhar com o personagem algo extremamente difícil de acontecer e fazia um nível de poder com os outros personagens ficar muito diferente. Então, se optou por reduzir a força do Superman. Claro, o Superman continuava sendo um ser mais poderoso dentro do universo de DC Comics. Ele conseguia levantar navios, conseguia segurar aviões, entendeu?
não conseguia mais se mover perto na velocidade da luz, chegava muito rápido, mas não podia mais se mover na velocidade da luz, e seus poderes foram melhor explicados, entendeu? E a própria origem de Krypton foi diferenciada. Krypton, sim, era um planeta extremamente avançado, de alta tecnologia, só que era um planeta em que as relações sociais eram distantes, eram várias casas. Cada casa tinha as suas condições, os seus membros, mas eles não tinham uma interação social, eles ficavam isolados. Além de que Krypton era um planeta devastado por uma guerra há muito tempo. Então, os seus habitantes, eles desenvolveram tecnologias para estender a vida. Então, eles podem viver muito além do um ser humano normal. E quando um kryptoniano morria, era escolhido, eles tinham uma população já estável, era escolhido um casal para procriar. E a procriação não era feita dentro do corpo, era feita fora do corpo. Eram feitas gestações artificiais. E o Superman, o Clark Kent, Kal-El, foi escolhido o pai dele foi escolhido para ter um novo filho, um novo prole para Krypton, já que alguém já tinha morrido. Então foi escolhido ele, Jor-El e Lady Lara para formar um novo núcleo da família El. E o Kal-El seria o herdeiro. Só que Krypton estava morrendo devido a guerras que ocorreram há tempos atrás. Essas guerras desestabilizaram o núcleo de Krypton. Isso foi uma outra história de John Byrne que ele escreveu falando sobre o mundo de Krypton. Uma outra história muito boa, muito legal, contando sobre os descendentes do Jor-El, do Superman, que viviam em Krypton, e contando sobre aquela época. E por causa disso, houve um processo de reengenharia genética kryptoniana, fazendo que os kryptonianos ficassem presos a Krypton. Só que Jor-El descobriu isso, e no Kal-El ele tirou essa fixação genética que ele tinha ao planeta. Então o Superman praticamente foi o único kryptoniano que saiu de Krypton. Acabava aquela história que existia mais de um kryptoniano, existia o Krypto, a Supermoça ou outras pessoas, os criminosos de Krypton também não existiam mais. Então acabou-se com essa história. Superman era o único sobrevivente de Krypton. Essa foi uma das principais mudanças. Além, claro, Krypton era diferente, Krypton tinha uma tecnologia muito avançada, só que Krypton era extremamente frio, os kryptonianos eram extremamente frios, eles não tinham uma relação social, é uma distanciação das relações sociais. E o Superman foi mandado à Terra, o Kal-El, e foi adotado por um casal que não tinha filhos no Kansas, em Smallville, e eles ali, essa parte não foi alterada. Só que a relação dele, ele nunca foi um Superboy, ele nunca vestiu o manto do Superboy, então não existia um Superboy. Superboy nunca existiu dentro dessa nova construção do Superman. E o Superman só passou a ser o Superman após um acidente em que ele se mostrou ao público e algo que ele não queria, mas ele teve que assumir um manto. Então os pais dele ajudaram a criar um traje. O traje era feito de tecido humano. E a própria Martha explicou que quando ele estava com uma roupa muito justa nele, a roupa ficava praticamente indestrutível. Então já havia uma outra explicação. E a explicação, claro, que o Jor-El deu é que as células kryptonianas absorvem muito mais radiação solar. O Sol de Krypton era pequeno, não era uma estrela vermelha, então emitia pouca radiação comparado ao nosso Sol, a nossa estrela, ou outras estrelas. Então o Superman tinha o poder dele baseado na radiação da estrela e na própria estrutura fisiológica dele, de que ele estava ligado a Krypton. Krypton é um planeta muito maior do que a Terra, então ele tinha esses aspectos que tornavam ele mais forte. Ele foi levado à Terra, ele assumiu o manto de Superman após um acidente. Mesmo assim, ele não sabia a origem kryptoniana dele. Ele tinha os poderes dele, começou a se relacionar com outras pessoas. A Lois Lane foi apresentado, Jimmy Olsen foi apresentado, e outra grande mudança do universo do Superman foi apresentado o Lex Luthor. Lex Luthor, anteriormente a essa mudança de John Byrne, era um criminoso, um super criminoso, extremamente inteligente. Ele tinha uma outra origem, ele era um antigo amigo do Superboy, que sofreu um acidente que não foi causa do Superboy, mas o Superboy salvou ele, mas acabou ele perdendo os cabelos, ficando careca.
Então o Lex Luthor jurou vingança. Nessa nova encarnação, o Lex Luthor é mais velho do que o Superman, só que ele é um empresário, um mega empresário, um dos empresários mais influentes do mundo. E extremamente inteligente. E o Lex Luthor se interessou pelo Superman. Quis fazer com que o Superman ficasse com ele, fosse um tipo de um super segurança. E o Superman não aceitou isso e eles se tornaram inimigos. E o Lex Luthor resolveu usar todo o dinheiro que ele tinha para destruir o Superman. Então aí começou um antagonismo entre os dois, entre o Lex Luthor e o Superman. Só que o Lex Luthor, dessa nova realidade, era um mega empresário que usava do poder, da corrupção, para fazer o que ele queria. E ele queria acabar com o Superman e eles se tornaram inimigos. E aí começaram muitas aventuras. Outros personagens que eram do universo do Superman foram reapresentados, como Parasita, como o Metalo. Foi reintroduzido a Kryptonita. A Kryptonita só existia uma Kryptonita de uma cor. Não existia mais aquelas variações, Kryptonita vermelha, azul, rosa, dourada, não, só a verde. E outra coisa, no universo pré-crise, a Kryptonita só afetava os kryptonianos. No universo pré-crise, não, é radioativo. E já que é radioativo, afeta também humanos. Só que o tempo de exposição para seja afetado tem que ser mais longo para os humanos. Tanto que o Lex Luthor mantinha um anel de kryptonita no dedo. Ele ficou ferido por causa disso, ele ficou contaminado e acabou perdendo a mão. E mais tarde, o corpo dele ele morreu e a consciência dele foi transferida para um novo corpo clonado. Então, tem essas coisas que foram mudadas e a kryptonita afeta de uma forma interessante o kryptoniano. Ela impede que o kryptoniano continue absorvendo a radiação da estrela e vai matando a célula, drenando a energia, cancela a energia solar e destruindo a célula. É isso que a kryptonita faz. É essa kryptonita verde. E ela foi formada quando o núcleo de Krypton, quando as pressões começaram a formar os vários materiais existentes dentro da crosta kryptoniana em um único material verde extremamente radioativo, que matava qualquer kryptoniano. O chumbo ainda protege o Superman da radiação da kryptonita. Isso aí continua existindo. Mas muitas coisas foram alteradas. Depois, a nave que trouxe o Superman tinha uma caixa de controle que tinha várias informações que o Jor-El mandou para o Superman. Ele passou a saber da origem alienígena dele. Depois a Lois e outros personagens do universo passaram a saber dessa informação também. Descobriu que o Superman era alienígena de Krypton. É muita informação que foram passadas. E o John Byrne escreveu várias outras informações sobre o universo do Superman. Informações que foram no mundo de Krypton, como era Krypton, e assim, ele reinventou o personagem, realmente colocou o personagem um pé mais no chão. Não quer dizer que o Superman não era mega poderoso. Sim, ele era mega poderoso, ele é um dos personagens mais poderosos. Ele batia de igual por igual com o Capitão Marvel, que depois virou Shazam, depois 952, batia de pé, era mais poderoso. Ele chegava a ser mais poderoso que o Capitão Marvel, que é mais poderoso que o próprio Ajax e outros personagens. E a gama de poderes deles era muito grande, visão de raio-x, visão super audição, invulnerabilidade. Ele resistiu a uma explosão nuclear. Claro que teve uma edição em que ele levou uma bomba nuclear para o espaço, houve a explosão e ele caiu no deserto exaurido, porque ele aguentou a explosão nuclear. Mas não é aquela coisa que ele segurava a explosão nuclear na mão e não acontece nada. Então o Superman teve toda a sua estrutura reinventada. Ficou mais interessante, sim. Não significa que o personagem, o Superman, não tenha poderes. Continua tendo, só que foram reduzidos. Como eu falei no início, fica muito difícil você trabalhar com um personagem com poderes gigantescos. Então, você colocando mais embaixo, você sim consegue colocar mais desafios. Isso permitiu, depois da saída do Byrne, outros autores conseguissem trabalhar com o personagem, conseguissem botar desafios bem legais para o personagem, entendeu? E melhorou muito, mas muito mesmo o personagem, as histórias do personagem, que são vistas até hoje, muitas sagas que existem do personagem, que tornam o personagem extremamente interessante, entendeu? Isso foi um ponto muito importante na história do Superman, a história em que John Byrne passou nas histórias do personagem, que foi de 86 a 88. E outra coisa que eu acho muito interessante, os traços do John Byrne, dos personagens, os traços dele, eu acho traços muito legais. Ele consegue fazer
o personagem, o rosto do personagem, o traço do corpo do personagem de uma forma muito mais atraente. Eu gosto realmente dos traços de John Byrne. Ele desenha de forma magnífica. Isso você vê nos desenhos dos X-Men, nos desenhos dos Quartetos Fantásticos e do Superman, você comparando, você vê que são muito similares, são muito legais, tornam o personagem mais realista. E eu gosto muito disso. Tem histórias em que o personagem, o traço do autor não é tão legal. O roteirista não consegue fazer um traço correto. Então, o John Byrne consegue ficar o roteirista, ele também é desenhista, então facilita muito mais para a vida do autor, do roteirista, porque ele consegue fazer o traço, e ele fazer o traço e as histórias. Isso é mais legal. Tem histórias muito, mas muito legais mesmo. A própria origem do metal é diferente, a origem do Lex Luthor que eu falei, a origem do Parasita, do Homem Brinquedo e de outros personagens do universo do Superman, Mannheim, que era da Intergang, e outras coisas que tiveram dentro do universo do Superman, que foram muito bem exploradas, entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje é do Espaço Nerd. Hoje eu falei do Superman de John Byrne, na época que ele esteve no comando do Superman, que ele foi responsável pela reestruturação do Superman, da origem do Superman, dos seus poderes, do próprio universo do Superman, que ficou muito mais interessante, muito melhor de ser explorado e que até hoje é aproveitado em histórias até live action, histórias do cinema, séries que são colocadas, então até hoje é muito mais bem estruturado, entendeu? Como eu falei, gente, eu vi um vídeo do Espaço Nerd, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã, tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!